Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém? Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amados, eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos, do próprio tema da lição da escola dominical, que fala sobre os 10 mandamentos. Embora a classe onde nós estamos, a lição seja um pouco diferente, mas a gente vai estar assim compartilhando um pouco dessa palavra de Deus. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Eu acredito que já lemos esse texto no início da escola dominical, acredito que nas classes também tenham tido uma leitura, e assim nós estaremos lendo mais uma vez esse texto da palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 11. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra que foi lida nesse instante. E rogamos a ti, Deus, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração nesta manhã. Fala, porque nós queremos ouvir a sua voz. No nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto dos 10 mandamentos, eu acho ele fantástico, da maneira como Deus conduziu para que assim ele pudesse trazer a lei, a ordem para o povo de Israel. E mais do que isso, os 10 mandamentos, ele não serve tão somente para a nossa vida com Deus. Se nós começarmos a observar, a gente vai encontrar nos 10 mandamentos algumas ordens ou mandamento para a nossa vida cotidiana, daquilo que nós não podemos fazer, e se assim nós fizermos, nós seremos penalizados por aquilo que nós fizemos, como por exemplo, diz lá: não matarás, não roubarás, não furtarás. E se nós assim o fizermos, com toda certeza nós seremos penalizados. E Deus então, quando traz esses mandamentos, e entre eles, quando diz lá, não terás outros deuses diante de mim, esse sim é o primeiro mandamento, e trata de quem deve ser o objeto da nossa adoração. Quem é o objeto da nossa adoração? É Deus. E eu tenho plena certeza e convicção que muitos, pelo mundo afora, não tem Deus como o seu objeto de adoração.
Alguns têm lá, olha, esse carro aqui é meu objeto de adoração, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu esposo, são meus filhos, é o dinheiro, é a fama, é o poder. Isso se torna o objeto da minha adoração. Então, quando Deus já traz todos os ensinamentos, ele já estava dizendo e mostrando para Moisés, para que levasse isso ao povo, para que chegasse até a nós, de que Ele é o único Senhor da nossa vida e que nós não podemos e não devemos ter nenhum outro Deus além desse Deus maravilhoso. E mesmo diante de todo esse decreto, esse mandamento de Deus, nós ainda assim encontramos pessoas que estão adorando a outros deuses. Estão buscando respostas e soluções para o seu problema em outros deuses. Eu conheço uma jovem que teve parte da sua criação, ou foi algumas vezes à igreja, teve seus ensinamentos, não por uma forma completa, mas teve. Tem lá a semente que foi plantada no seu coração. Hoje, já jovem, ela está buscando outros caminhos. E ela foi para o centro de Macumba, porque lá ela entende de que ele vai trazer para ela a fama e o dinheiro. E é tão interessante essa história, de que o diabo ele é tão sagaz, que ele está concedendo. E eu já disse, olha, ela vai conseguir, ela vai ganhar dinheiro, talvez ela possa ter lá um pouco de fama, lá os seus 15 minutos de fama, mas da mesma forma que o dinheiro entrar, da mesma maneira que tem a facilidade que veio para ela, ele também vai sair. Não tenha dúvida disso. Tudo que vem fácil, vai fácil. Estão buscando em outros deuses. O Deus dela talvez seja a fama e o dinheiro. E o Senhor, o nosso Deus, ele já sabendo da intenção e do coração do homem, ele então traz esse decreto, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não reconhecer qualquer outro Deus. Esse é o verdadeiro monoteísmo, ou seja, o único Deus, um só Deus. Não há nenhum outro Deus. O texto aqui da lição diz o seguinte, olha, aqui na verdade, ao falar de deuses, o Senhor está falando de qualquer coisa que possa vir a ocupar o nosso coração, ou seja, outros deuses. São todas as coisas que, devido à corrupção do nosso coração, acabamos estimando como sendo nossos deuses particulares. Nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O nosso coração ele é enganoso e às vezes nós queremos caminhar e ir ou traçar caminhos que não são os caminhos do Senhor. Não são caminhos que agradam ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Adore somente a Deus. E como diz o texto em Mateus, adorar a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. O outro mandamento que o Senhor traz para nós, Ele diz, olha, não farás para ti imagem de escultura. Deus proíbe que o seu povo, o povo pactual, que faz parte do pacto de Deus, e enamore das imagens de deuses pagãos. O povo de Israel estava rodeado de nações ímpias, pagãs, adoradores de falsos deuses e com suas imagens. O povo, ele tinha necessidade, como até hoje o homem, ele ainda tem a necessidade de adorar alguma coisa. Seja qual for, ele tem essa necessidade de adorar, de buscar. E até mesmo o ateu, ele também vai ter a necessidade de adorar alguma coisa. Algo que para ele seja maior do que ele, maior do que possa imaginar.
E o povo de Israel, havia muitos povos pagãos, eles buscavam adorar qualquer coisa que eles achassem que fosse Deus. Qualquer um que se levantasse, falasse bonito e mostrasse Deus de uma visão diferente e que enganasse o povo seguia. Talvez por promessas, talvez por querer resolver parte dos problemas, talvez trazer cura, talvez trazer conhecimento. Mas o povo sentia essa necessidade. O Senhor não toma, podemos assim dizer, por inocente aquele que está ali adorando a imagem. Ele diz aqui na lição também, é importante observar que em Êxodo 32, o bezerro de ouro não era uma imagem de um deus pagão. Arão afirmou que aquela era uma imagem do Senhor. Vejam bem, isso se dá depois que Moisés desce do monte, depois que Moisés traz os 10 mandamentos, e ele então se depara com o povo que estava adorando um bezerro de ouro. O povo então olha e diz: olha, Moisés está lá, Moisés deve ter morrido, Moisés não volta mais, cadê esse Deus que Moisés tanto fala? Esse Deus então, olha, para mim não serve. E eles então fazem um bezerro de ouro e agora vai dizer: olha, esse aqui é o nosso Deus, é Ele que é o Deus. Eles estão adorando a imagem. Moisés fica irado com toda aquela atitude. Ele deve ter dito: será que vocês ainda não perceberam? Será que vocês ainda não viram o que Deus tem realizado ao longo dessa nossa caminhada? Será que vocês ainda não perceberam o quão Deus tem sido bondoso e misericordioso conosco? E Deus vai dizer: olha, não farás para ti imagem de escultura. Não adorem a ídolos, não adorem a imagens. O primeiro mandamento, ele aponta para aquele que deve ser o nosso único objeto de culto. O segundo mandamento nos diz que ele deve ser adorado em espírito e em verdade, pela fé e não por imagens que apelam aos sentidos. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu acredito que isso aqui deve ter sido um bom tema na discussão na sala de aula hoje. Não tomar o nome de Deus em vão. Será que a gente toma o nome de Deus em vão? O que vocês acham? Sim, não? A gente sempre está falando: ai meu Deus do céu. Quantas vezes a gente fala isso por dia? De forma assim tão simples, tão sem contexto do nosso Deus. A gente às vezes fala coisas e a gente não percebe aquilo que estamos falando. A gente cita aqui essa questão do nome do Senhor em vão, como ele diz, olha, traduzido vão significa literalmente vazio, nada, sem valor. A ideia, portanto, é que Israel foi proibido de tomar o nome de Deus em vão, de uma maneira ímpia, indigna ou para propósitos pecaminosos. Ou seja, eles estavam usando o nome Deus para seus atos pecaminosos, ou de forma tão vazia, chula, sem valor algum. E eles usavam o nome de Deus. E Deus já sabia dessa intenção no coração do povo de Israel e também já sabia o que estaria por vir nos nossos dias atuais. De como tem banalizado o nome de Deus, de como brincam e zombam com o nome de Deus. E a gente, às vezes por tabela, acaba falando também, porque a gente ouve, e aí de uma forma corriqueira, e eu costumo sempre brincar ou falar de uma forma séria, quando a gente fala o nosso pecado premeditado.
quando a gente tem que falar mal de um irmão ou falar alguma coisa, a gente diz: Deus que me perdoe, mas o fulano, a gente já pede perdão a Deus porque sabe que vai cometer o pecado. E a gente já usa ali o Deus que me perdoe, dentro desse contexto. Deus que me perdoe. Eu estou aqui só dando um pequeno exemplo, irmãos, de como a gente às vezes brinca, como a gente não dá valor a esse nome maravilhoso, a esse nome que tem poder, que é o nome de Deus, e que a gente não pode brincar. A gente tem que falar sério, nós precisamos levar a sério isso. Na primeira petição da oração do Pai Nosso, pedimos que, no nome de nosso Pai Celestial, Ele seja santificado. É o nome de Deus. Nosso objetivo de vida, portanto, é que o nome do Senhor seja por nós santificado, exaltado e honrado. E nós devemos evitar usar o nome de Deus de modo irreverente, com desprezo ou de modo desnecessário, como em piadas e anedotas. Será que existe alguma piada com o nome de Deus? Tem não, né? Tem, irmãos? A irmã já fez assim, ó. Por que será? Será que tem algumas anedotas de forma tão pejorativa, de forma negativa, com o nome de Deus? Tem. Tem até música. Oi? Tem uma música que só se lembra de Deus quando está no perigo. Só se lembra de Deus quando está no perigo. E tem tantas letras de música que a irmã vem lembrar e que usam o nome de Deus de forma muito pejorativa. Tem algumas que começam assim, né? Piadinha. Ah, fulano morreu e chegou lá no céu, e aí Deus falou, e aí o fulano falou. E aí vai. A gente precisa se policiar, porque se a gente não tiver cuidado, a gente acaba falando. A gente acaba caindo no erro e cometendo o mesmo erro que o outro. Que a gente esteja tendo esse cuidado. E o texto também diz: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Senhor não tomará por inocente aquele que usar o nome dele em vão. Então, isso é um alerta para que a gente possa se policiar quanto àquilo que a gente fala, quanto àquilo que a gente tem dito, devemos ter cuidado. E o outro, por fim, dentro desse contexto dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento, que ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O primeiro mandamento exige exclusividade da nossa adoração com o Senhor. O segundo mandamento, ele nos proíbe de adorarmos ao Senhor de modo errado, de modo diferente do que Ele ordenou na sua palavra que nós devemos fazer. O terceiro mandamento, ele trata da nossa disposição em relação à adoração ao Senhor. Nós devemos tomar o seu nome com toda a reverência possível. E o 4º mandamento, ele trata do momento do culto ao Senhor. Como tem sido o seu momento de culto ao Senhor? Será que você tem valorizado esse momento que estamos aqui hoje? O momento do culto à noite? É bem verdade que hoje a gente tem dias completamente diferentes. Eu me lembro de quando eu era já assim um pré-adolescente, não tem muito tempo isso, né, irmão? Talvez uns 10 anos atrás aí, aproximadamente, e que eu ia para a escola dominical, em que o mercado ele estava o quê? Fechado. Você não encontrava nada aberto no dia de domingo. As donas de casa, elas já compravam tudo com antecedência na sexta ou no sábado para o almoço de domingo,
para a festa, a comemoração do domingo, porque tudo estaria fechado. Tudo. E hoje? Hoje o domingo é quase que um dia útil. Ele só não se tornou dia útil porque os bancos não abrem no seu final de semana. Mas o dia em que o banco passar a abrir aos domingos, sábado e domingo, aí acabou. E com isso, amados, a gente veio a desvalorizar aquele dia que é o dia do Senhor. E o Senhor, quando Ele fala sobre esse mandamento de guardar o sábado, nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo. Nós temos alguns motivos, como por exemplo o fato de Jesus ter ressuscitado, no domingo pela manhã. Então, por uma forma de simbolismo, nós guardamos o domingo. Pastor, é pecado então a gente não guardar o sábado e guardar o domingo? Não, isso não é pecado. O que é interessante é a gente ter o dia, esse momento que foi reservado para o dia do Senhor, de nós esquecer de qualquer outro compromisso e nós estarmos colocando a nossa vida diante do serviço ao Senhor. Olha, hoje é um dia em que eu vou para a escola dominical e eu vou adorar ao Senhor. Volto a dizer, bem verdade que hoje muitos de nós somos empregados e aí o patrão diz, olha, você tem que trabalhar domingo. Beleza, é o nosso trabalho, é o meu sustento, eu preciso trabalhar, trabalhe. Você também não está pecando, não está errando. Mas se eu sou o patrão, aí eu preciso me policiar, porque o texto, ele fala sobre isso. O que diz aqui sobre guardar o sábado? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu entendo, irmãos, que a gente tem os nossos dias e a gente precisa organizar a nossa vida nesses dias. O Senhor nos deu lá de segunda a sábado, vamos colocar assim, para eu poder estudar, trabalhar, organizar a minha vida. E Ele deu um dia da semana para a gente buscar ao Senhor. Só um dia. Ele não está pedindo muito, Ele não está exigindo muito, Ele só está pedindo um dia para que você reserve esse tempo, essa hora, para estar na casa dEle, para servir e adorá-lo. Será que é pedir muito? O que vocês acham? Não me respondam, mas será que é pedir muito? Será que Deus está exigindo tanto de mim assim? Eu acordo cedo toda semana, agora chega domingo, tem que acordar cedo de novo, ir para a escola dominical, domingo à noite voltar para a igreja, Eu fico imaginando se Paulo, o apóstolo Paulo, fosse o mensageiro aos domingos, quando ele foi pregar lá no Areópago. Será que ele pregou muito naquele dia? Que o jovem caiu lá do prédio, morreu. Será que ele pregou muito? Ele falou muito. Falou tanto que deu sono lá no cidadão, que ele caiu, morreu. Paulo foi lá, abraçou, falou com Deus e o ressuscitou. Acabou o culto? Não? O que eles fizeram? Voltou e continuou tudo de novo. Às vezes o culto demora 1h30. Ai, caramba. Ai, a hora. Nossa, o pastor falou muito. Ai, hoje enrolaram, esticaram. Nossa, quase 2 horas. Ai, não aguento não. A gente precisa dedicar mais o nosso tempo ao Senhor. Porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. A gente passou essa semana, a semana de oração, e o que eu mais ouvi foi: obrigado, Senhor. Muito mais do que petição.
porque a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então estar aqui não é sacrifício, não. Estar aqui é dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu estou aqui porque eu estou grato por tudo que Tu tens realizado na minha vida, na minha família, e eu preciso Te adorar por isso, eu preciso Te louvar por isso. E não só por isso, muito mais, porque Tu me deste a salvação através de Cristo Jesus. É por isso que eu preciso vir à casa do Pai e adorar a Ele. E foi necessário Deus determinar como um mandamento de que nós guardássemos esse dia. Então, que nós guardemos esse sábado, que nós possamos guardar esse dia, um dia que o Senhor separou e reservou para que aqui estivéssemos. E só finalizando, nós também, como diz aqui a lição, temos ídolos em nossos corações. Em muitas ocasiões temos adorado a Deus de maneira não ordenadas por Ele na sua palavra. Temos tomado o nome de Deus em vão, vivendo de forma que contradiz a nossa profissão de fé. Por fim, temos sido negligentes quanto ao dia do Senhor. Que esperança pode haver para nós? A nossa esperança é aquele que nunca transgrediu nenhum desses mandamentos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Que essa seja a sua esperança, a minha, a nossa esperança, que nós estejamos firmados nele. Esse é um pequeno resumo desses mandamentos, dos 10 mandamentos, 4 mandamentos, e que na próxima semana estaremos assim estudando o restante dos mandamentos. Que o Senhor assim nos abençoe e que essa palavra, esse estudo da palavra do Senhor venha estar guardado no teu coração.